alô, alô, tudo pronto, tudo preparadíssimo para mais uma belíssima história. Você sabe que aqui é o canal do teu amigo Paulinho Boa Pessoa. E esse canal, ele só existe porque você existe. Porque você vem nos prestigiar, você ouve as histórias. E o impressionante, o YouTube me mandou, é que as pessoas, elas ficam a história o tempo todo ali ligadas, atentas. Muito obrigado a vocês que fazem isso com tanto amor e com tanto carinho. E o que me faz feliz e orgulhoso até é saber que existem tantos bons canais no YouTube e de repente você escolheu o nosso, um canal simples, mas verdadeiro. Simples, mas que tem esse compromisso em ser verdadeiro, contando de fato as histórias que nos chegam. A gente é muito fiel ao texto que o ouvinte nos escreve. Isso é feito com muito amor. Então eu espero que você também se apaixone por essa história. Tudo pronto? Já vou começar, mas antes de dar o start aqui, eu quero agradecer demais pessoas carinhosíssimas que elas vieram aqui para o canal e elas fazem parte do nosso canal. E elas estão integrando esse canal como assinantes. Eu quero agradecer Cíntia Souza, minha amiga. Virou assinante a Cíntia. Muito obrigado, um beijo para ela. Agradeço do coração. Cristiana Soares, há um dia é prêmio. Muito obrigado, Cristiana. Cíntia, obrigado. A Marlene dos Santos Lopes, ela voltou a ser nossa assinante e ela é VIP. Já era, né, Marlene? E voltou a ser. O casal Dani e Iro, que virou nosso assinante faz 6 dias. Muito, muito, muito obrigado. Assim como o Davi Pereira da Silva, que voltou a ser nosso assinante. Há 8 dias ele é VIP. Selma Lima voltou a ser nossa assinante. Faz 9 dias ele é prêmio. Ô Paulinho, é importante que eu seja membro do seu canal. É fundamental. Veja, eu sou muito grato à pessoa que vem aqui só ouvir uma história. Isso já me vale tanto. Isso já é uma ajuda tão grande. Mas quando a pessoa se torna membro, ela passa a assinar pelo canal. Ela diz para o YouTube: YouTube, eu gosto do canal e eu confio, eu assino, eu apoio, eu quero que esse canal prospere, eu quero que esse canal cresça. YouTube, se eu respeito esse canal, eu quero que você, plataforma YouTube, o respeite também. Valorize esse canal. É isso que significa, sabe? Quando você opta em ser uma assinante, um membro do nosso canal. Então, seja membro do nosso canal. Será uma honra muito grande. Tudo prontinho? Antes, a explicação. Aquele telefone, Paulinho, que você coloca ao lado do título. Por que você coloca? Aquele telefone é o WhatsApp. Através dele, você manda a sua mensagem de texto para cá ou a sua mensagem falada. Inclusive, algumas histórias, como a que nós vamos contar hoje, teve sim uma participação também pelo WhatsApp. Esclarecimentos que são feitos pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp, cujo número é São Paulo, 0 operadora 11 951336677. Esse telefone, ele também é uma chave Pix. E através da chave Pix você pode colaborar, contribuir, apoiar o canal. Gersino Almeida Souza. Alô, Gersino! Mandou para cá uma contribuição. Ele falou: Paulinho, não divulga. Não, pode deixar. Não, vamos divulgar o valor. Mas tão importante para o canal. Gersino, muito obrigado, Gersino. Laura Madaleno Guzmão. Alô, Laura Madaleno Guzmão, um beijo. Obrigado pela sua contribuição, Laura. Muito obrigado. Ô, Paulinho, eu quero mandar um Pix para você também. Como é que eu faço? É pegar o telefone, chave Pix, que está bem ao lado do título, e aí você faz um envio. E pode também pelo WhatsApp pedir orações para a nossa querida Dona Elza, lá de Brasília, que tem feito orações tão importantes por mim. Muito obrigado, viu, Dona Elza? Um beijo para a senhora. Gente, isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, aqui no nosso canal, acabou
de começar. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar uma história das mais interessantes para vocês, contada pelo meu avô. Eita, homem bom, mineiro dos bons, mineiro de raiz, seu Antônio Roque Gobo. Ele atualmente mora em Belo Horizonte, gozando com seus 89 anos de vida ainda, graças a Deus. E essa história era impressionante quando ele contava. E ele acabou escrevendo essa história. O vovô é um orgulho nosso, porque realmente ele escreve muito bem. Então, Paulinho Boa Pessoa, eu gostaria que você contasse hoje a aparição da enterrada viva, história do vovô que ele viu de perto. Então eu gostaria que as pessoas que estão ligadas no seu canal prestassem bastante atenção. É uma história de uma senhora chamada Norinha. Norinha era uma solteirona, era assim que o pessoal falava nas fazendas, no sítio. Hoje o pessoal chama de tia. Aquele tempo não, aquele tempo era solteirona. Quando a mulher passava de uns 35, olha, a cobrança era grande. 38, quando chegava a 40 anos, ficou pra titia, não se casava mais, e a partir daí se ganhava o nome de solteirona. Ou se fosse homem, era solteirão. Então o vovô escreveu contando: Norinha nunca tiveram uma boa saúde, não gozava de boa saúde. Desde a sua juventude, Norinha vivia sofrendo desmaios que ocorriam a qualquer hora do dia ou da noite. Seu temperamento era um temperamento cheio de altos e baixos, com dias de relativa tranquilidade, seguidos por períodos de desânimo e uma vontade que ela tinha de ficar deitada. Norinha ficou desanimada e dizia, para quem quisesse ouvir: eu sinto uma vontade grande de sumir, sabe? De desaparecer. Não é de morrer, não, morrer eu não quero. Mas sabe, sumir e ir para um lugar que eu nem sei onde, desaparecer da vista das pessoas, pois é justamente assim que eu me sinto. E aí, na pequena localidade, servida por um só médico que atendia como podia os habitantes de lá, o comportamento de Norinha era aceito como esquisitice por aquele povo. A turma mais ou menos comentava: Norinha tá estranha, Norinha tá esquisita, Norinha... O que Norinha sente é falta de um homem, comentava aqueles mais machistas. O que ela precisa mesmo é de um marido. Tem fome é de homem, comentavam as más línguas, inclusive as mulheres, algumas mulheres. Você sabe que tem mulher que é mais machista do que o próprio homem. Ela está precisando... Vocês estão me entendendo? O que Norinha está precisando, vocês estão me entendendo? Ela está precisando disso aqui, ó. É de marido. Uma associação de doenças tinha Norinha. Era epilepsia com transtorno bipolar. Eram problemas ligados à mente, ao cérebro. Epilepsia com transtorno bipolar era a causa dos males de Norinha. Solteirona, já passava dos 40, vivia com os pais e 2 irmãos na pequena cidade de Altaneira. Vovó conta de Altaneira, fala dessa cidade com tanto orgulho. Remota localidade, mal servida de transporte, de comunicações, de informações, especialmente naqueles anos. O vovô está agora com 89,
Vocês imaginam? Eram mais ou menos os anos 40, 40 e um pouquinho. O pároco, o juiz de direito, o prefeito, o médico, o delegado, todos já idosos, eram 5 pilares absolutos da cidade, os esteios. A moralidade, as autoridades, mas todos já cansados e sem entusiasmo para absolutamente nada. Todos os homens dignos e de responsabilidade, principalmente o doutor Noronha. Doutor Noronha, que desdobrava-se no atendimento aos habitantes com irrepreensível ética profissional. Esse era o médico de Altaneira, doutor Noronha. Pois foi que foi, Norinha continuava com o seu discurso: o meu desejo é sumir, é desaparecer, não morrer não, mas ir aí para um lugar que eu não sei onde fica, nem sei se existe, mas que ninguém me visse mais. Foi de tanto falar, segundo o vovô, uma manhã Norinha não acordou. Santo Deus do universo, Norinha não despertou. Fora vítima de um ataque fulminante, sei lá de quê, mas um ataque fulminante, um ataque fatal. A chamada morte súbita, que aconteceu enquanto ela dormia, como se dizia por lá, não acordou para morrer. Norinha não. Norinha não acordou para morrer. E tinha gente que dizia, morreu feito um passarinho, também era uma santa moça. O doutor Noronha, médico que atendia todo mundo com presteza, um homem muito bom, foi chamado antes de tomar o seu café da manhã e depois de acurado o exame. Ele era bom, hein? O médico era bom. Ele levou o que ele tinha de aparelhagem possível. E quando eu falo de aparelhagem, eu estou falando do estetoscópio. Oxímetro ele não possuía. Eletrocardiograma para fazer um exame do coração, o eletrocardiógrafo, ele também não possuía. Desfibrilador, então, nem pensar. Maca hospitalar havia uma. Hamper não tinha. Mesa auxiliar não tinha. Carrinho de curativos não tinha. Esfigmomanômetro também ele não possuía. Nome danado. Otoscópio ele também não tinha. Mas ele tinha estetoscópio. Ele foi com o que ele tinha, os recursos. Ele era bom médico, sim, mas o recurso é que era pequeno. Então ele foi com o seu estetoscópio, tentou auscultar os batimentos cardíacos, já não os encontrou mais, nem pulsação. Então o doutor Noronha não teve dúvida em assinar o óbito de Norinha. Lamento informar a família, mas eu, dos meus altos conhecimentos médicos, atesto que Norinha se foi dessa para melhor. Também a coitadinha vivia a pedir, ela vivia a reclamar, não vivia? Perguntou o doutor Noronha para dona Marieta, a mãe de Norinha, que acabou confirmando. Pois é, doutor Noronha, minha filha vivia dizendo que ela queria sumir, que ela queria fugir, não se sabia para onde, para que lugar ela iria, mas ela queria sair dos olhos da vista de muita gente daqui. Então, o velório naquele tempo não havia um lugar público para isso, como hoje há. Em Altaneira, as pessoas todas eram veladas em casa. O velório foi na casa da família e foi dentro dos padrões acontecer aquele velório, desde atestar da morte, quando o doutor Noronha chegou, por volta de 7h30 da manhã. 7h30 ele colocou, mas nem isso, na verdade, era naquela manhã. Devia ser um pouquinho mais cedo. Então ela seria sepultada no outro dia,
por volta de umas 8 horas da manhã. Acabou atrasando um pouco o enterro e saiu pela volta das 10 horas da manhã. Foi muita tristeza, muita gente esteve no velório de Norinha, acabou também acompanhando o seu féretro, até que sepultada ela foi. A família, enlutada, agradeceu a presença de todos. Na noite daquele dia, a cidade foi varrida por um vendaval inusitado. Então ela foi, na verdade, ela foi enterrada por volta de 10h30, 11 horas da manhã. A tarde já não ficou uma tarde bonita, o tempo fechou. E quando deu, depois de 17 horas, foi que a coisa ficou feia. E bateu uma ventania que começou às 6 da tarde, aquele vento seco, levantando pó das ruas, as ruas todas de terra. Aquelas folhas secas foram limpando as árvores dessas folhas, e tudo que pudesse ser tocado pela ventania foi para os ares. E até as pessoas se assustaram muito, porque algumas telhas de alguns telhados acabaram também sendo levadas. Aqueles ranchos que eram cobertos com zinco acabaram destelhados, porque o zinco acaba absorvendo uma parte maior do vento e foi levantado. Telhados inteiros de zincos acabaram sendo atirados a metros e metros de distância. Na casa dos pais de Norinha, Dona Marieta e seu Alceu, seus pais, ficaram todos por lá acordados e rezando o último terço em memória da filha amada e da irmã tão querida pelos seus irmãos. O vento fez bater as folhas das janelas, que foram todas fechadas com trancas de porta batendo. Janelas batendo. Ao final da reza do terço, as primeiras palavras da Salve Rainha, de repente, olha quem surge na porta. Vocês não vão acreditar. Norinha. Norinha surgiu espectralmente no centro da pequena sala, no meio da família que rezava. Uma figura ereta, com as mãos cruzadas sobre o peito, vestida com a mortalha com a qual foi enterrada. A fisionomia do espectro era de medo e horror. Os braços de Norinha cruzados sobre o peito, as mãos com as pontas dos dedos sangrando e as unhas arrebentadas. Norinha! Gritou Dona Marieta, sua mãe. Seu Alceu, seu pai, Norinha! E os irmãos todos, com os olhos arregalados, gritavam também: é Norinha! Valha-me Deus! A mãe quis abraçar a filha, a Dona Marieta, se levantou, mas ela não resistiu à emoção daquele momento, o impacto. Dona Marieta caiu desmaiada. Seu Alceu, o pai, levou a mão aos olhos, como que querendo negar que estivesse vendo a filha ou um fantasma. Os seus irmãos, os filhos, gritaram, levantaram-se, sem saber, na verdade, o que fazer. O fantasma de Norinha estava ali, diante deles, e nada disse, nada falou. Apareceu calada e calada desapareceu. O senhor, seu pai, refeito da surpresa, levantou a sua esposa do chão, levou Dona Marieta para o quarto. O seu Alceu, então, atendeu o pedido da mulher, Dona Marieta, que disse: ô Alceu, me tragam uma caneca d'água fresca, pelo amor de Deus, Alceu. E ao ver que a mulher estava tendo convulsões, porque a mulher não parava de desmaiar, Dona Marieta gritou o outro filho: ô Neca,
vai chamar doutor Noronha, Neca, corre lá. Um curisco, Neca saiu disparada e chegou à casa do doutor Noronha. Corre, doutor Noronha, corre em casa que a mãe está passando mal. E o doutor Noronha perguntou: mas meu filho, o que foi? Doutor Noronha já estava de pijama, porque quem morava em Altaneira, até que não era tarde, mas ele já havia terminado de jantar e que estava se preparando para ir dormir. Estava de pijama. Não dá tempo nem do senhor se trocar, não, doutor Noronha, corre assim mesmo. Então, como não havia aquela aparelhagem toda já citada aqui por mim, o doutor Noronha pegou o estetoscópio e correu, e ele foi explicando pro doutor Noronha: eu sei lá o que está havendo. Ô doutor Noronha, eu vou falar pro senhor, mas o senhor pode acreditar. É que Norinha, minha irmã, ela apareceu no meio de nós quatro. A gente estava rezando o terço, terminando o terço, e quando ela surgiu na nossa frente, ô doutor Noronha, a emoção foi muito grande e mãe não aguentou. A mãe que se levantou, ajoelhada que estava, para tocar Norinha, no meio do caminho ela caiu desmaiada. Uma aparição? Perguntou o doutor Noronha. E o menino Neca respondeu pro doutor Noronha: sim, doutor Noronha, uma aparição de Norinha. Então o doutor Noronha assustou de vez o rapaz, dizendo: a mesma que há momentos apareceu para mim também. Lembrou-se o doutor dos momentos de pavor que vivera há meia hora passada, quando sentiu e viu o espectro da mulher cuja morte ele próprio atestara na manhã daquele dia. Ele inclusive tinha ido ao sepultamento dela. Ele inclusive tinha ido ao enterro dela. Disse ainda doutor Noronha pro Neca: ô Neca, pois o que aconteceu na tua casa também aconteceu comigo. Quando o doutor Noronha respondeu para Neca que tinha visto também a imagem de Norinha, ele então pediu: ô Neca, aí foi o doutor pedindo: ô Neca, vá atrás do padre e diga para ele ir lá na sua casa. E eis que Neca deu outra curiscada, e Neca bateu a porta do vigário, e ele o atendeu, tremendo e assustado também estava o padre. E Neca não demorou para falar: padre, o doutor Noronha pediu para o senhor ir ver mãe lá em casa, porque ela está passando muito mal. E o padre perguntou para ele: mas o que foi que aconteceu, meu rapaz? E Neca respondeu então para o vigário: olha, sei não tenho certeza para dizer para o senhor, mas a gente viu, padre, o fantasma de Norinha, minha irmã, e nós estamos todos apavorados. Eis que o padre respondeu pro Neca: meu Deus do céu, vocês também, pois Norinha também me apareceu, e em nome do padre, ela me apareceu. Pensando na visão que tivera há poucos minutos, persignou-se e seguiu o rapaz a passos largos. Na pequena casa, o médico já estava lá. Doutor Noronha já havia chegado e fazia fricções com álcool canforado nos punhos e na testa da senhora Dona Marieta e na sola dos pés da velha senhora, que já voltava assim. O padre, aproximando-se dos seus pés, benzeu-os e passou o óleo da extrema unção de um vidrinho que ele carregava sempre consigo. O doutor raciocinou com rapidez: vamos procurar o delegado e o prefeito. Temos que desenterrar o caixão de Norinha para entender o que aconteceu. E saíram então os três: o doutor, o padre e o pai de Norinha, seu Alceu. Encontraram o delegado cochilando na sua escrivaninha na delegacia. Ele não tinha ido embora para casa ainda porque havia pego numa modorna no sono. Temos que lhe pedir autorização, doutor delegado, para desenterrar o caixão de minha filha, disse o senhor Alceu, que foi enterrado hoje à tarde. Mas o que foi? O que aconteceu? Eu acho, ô doutor delegado, eu acho que nós enterramos a Norinha viva. O prefeito tem de autorizar, disse o delegado. Eu não posso, eu sozinho. O prefeito tem que dar autorização também. O cemitério é do município, pertence à prefeitura.
Então não podemos perder tempo, pois vamos lá. O delegado de polícia fechou seu escritório e juntou-se aos 3 homens e correram atrás do doutor, do prefeito, que compreendia que cada segundo era importante. Na casa do prefeito, tudo escuro, tudo em silêncio. Contudo, eles bateram palmas. Seu Alceu ficou mais desesperado, abriu o portão e não se incomodou com o cachorro, que era miúdo, e bateu, foi na porta com uma certa força. Ele queria que o prefeito, se tivesse dormindo, acordasse, se tivesse jantando, parasse. Ele bateu na porta com uma certa energia. Contudo, depois do sacrifício, foram prontamente atendidos pela esposa, a primeira dama do município, que chamava-se Dona Aurora. Dona Aurora saiu na janela e, abrindo a janela, disse aos homens: pois não, Dona Aurora, por favor, precisamos falar com o prefeito. Quem disse isso foi o delegado. Aí falaram, explicaram tudo com muita urgência. O doutor estava num estado de ansiedade indescritível. Aí o prefeito foi tocado também pela conversa e o discurso feito ali pelos seus amigos e também eleitores, e disse: pois eu vou com vocês. Felizmente, o zelador, que mora bem ao lado do cemitério, eu vou, se ele estiver dormindo, acordá-lo, e nós vamos saber desse mistério já. Encontraram o zelador do cemitério e entraram no cemitério. O zelador municiou todos com pás, cada um com uma pá, levou uma lanterna antiga, levou também uma vela, e ali clareou a tumba onde estava a Norinha. E pá e picareta pra que te quero, e os homens todos trabalhando até que chegaram ao caixão. Desenterrar o caixão. Vamos, depressa, porque ela foi enterrada viva! Gritou o pai, seu Alceu. Os 5 homens esforçaram-se e, cada qual dentro das suas possibilidades, apressaram, escavaram a terra estava fofa, não estava difícil de desenterrar. O médico pensou ter ouvido um gemido vindo da cova. Porém, ele nada falou. Uma pá bateu na tampa do caixão. Desenterraram o caixão com rapidez, porque agora todos compreendiam que a morta poderia ainda estar viva. Puxaram-no para cima com dificuldade. O zelador era forte, que era o coveiro, chamado zelador, era forte, experiente, foi fazendo tudo com perícia. Mesmo assim foi difícil, mas o caixão finalmente foi aberto. O que viram? A luz fraca da vela do lampião e da lanterna, o que viram estarreceu a todos. O corpo de Norinha estava revirado de lado. Na testa, um sangramento grande. Os cabelos de Norinha úmidos e tintos de sangue. Os dedos das mãos estavam sangrando. O interior do caixão com sinais arranhados, vermelhos pelo sangue coagulado. A face de Norinha denotava o terror daqueles terríveis momentos vividos por ela. Ela fora enterrada viva. Uma corrente de ar gelada perpassou por entre os homens. Por Deus, por Deus, por Deus, ela foi enterrada viva. Voltou a si dentro do caixão. É incrível, mas eu atestei a sua morte. Eu usei meu estetoscópio, eu tentava auscultar o coração dela, que não batia mais, o pulso, ela não tinha mais. Coitado, o doutor Noronha
ele ficou ressentido, ele pensou, sentindo-se culpado por toda aquela terrível tragédia. No entanto, era tarde demais, exclamou o Dr. Noronha, e uma dor lancinante varou-lhe o coração. Ele levou a mão ao peito, os olhos do Dr. Noronha esbugalharam-se como se não pudesse respirar, sentindo que estava à beira de um ataque do coração. Com um profundo gemido, Dr. Noronha tombou sobre o caixão, os braços abertos, e ele foi abraçando num gesto trágico e teatral Norinha, que fora enterrada viva. Santo Deus do universo! Dr. Noronha também, aí sim, teve morte ali no local. E no outro dia, um outro enterro de uma das pessoas mais amadas de Altaneira. Vovô disse que essa história era verdadeira e aconteceu com o vizinho de seus pais. Seu Alceu era vizinho de seus pais. Dona Marieta era vizinha de seus pais. Meu avô, na época, era só um menino chegando a 3 anos de idade. Portanto, os fatos passados se deram faz 86 anos. Era assim. E o meu avô escreveu também essa história. Antônio Roque Gobo, um mineiro de 89 anos que hoje vive em Belo Horizonte. Com a permissão de vocês, quero eu continuar contando histórias de meu avô, se permitido aqui for. Agradeço a atenção de todos e vou aguardar o comentário de muita gente.